Olá, bem-vindo a mais uma entrevista exclusiva do Fator Político BR. Eu sou Catiúcia Sotomayor e converso hoje com o professor de Economia da Universidade de Caxias do Sul, economista, consultor empresarial e vereador, Ricardo Zanquim. Muito obrigada pela sua disponibilidade e bem-vindo. Olá, Catiúcia, obrigado pelo convite, estou à disposição. Professor, como que o senhor avalia o atual governo de Luiz Inácio Lula da Silva, particularmente em relação às políticas econômicas propostas? O que mais preocupa? Eu vejo de uma forma preocupante, na medida de que tem muita incerteza. Eu recentemente falei da questão da reforma tributária e ela tem gerado muitas dúvidas para os empresários. O empresário precisa planejar é pensar antes de agir, e montar cenários e simulações. Então, o arcabouço fiscal, ele está deixando os empresários muito preocupados nessa questão de impostos, de alíquotas, né? Então, eu vejo uma situação muito ruim na questão de que o governo não corta gastos, né? Não corta gastos, já definiram que haverá um estouro de metas, e isso poderá gerar inflação, que é muito preocupante para as perspectivas de planejamento para o próximo ano. Então, eu estou realmente um pouquinho preocupado, aí, por não dizer muito preocupado, com a questão econômica deste governo. Com as pesquisas revelando aumento da rejeição de Lula, principalmente no mercado financeiro, o que o senhor acha que poderia ser feito para mudar esse cenário? Se é que alguma coisa poderia ser feita, já que, como o senhor mesmo apontou, o governo não pretende cortar gastos. É justamente esse o ponto, Catiúcia, ou seja, demonstrar, passar para o mercado uma dieta, vamos dizer assim, orçamento é dieta. O que quer dizer isso? Envolve metas e cotas. Cotas são restrições, metas são objetivos. E nós não vemos isso. A gente vê hoje uma busca por novos tributos, seja na casa de apostas, seja aonde for, na questão do Shopee ali por $50, há uma criatividade tributária, e como a gente sabe, como o livro A Revolta de Atlas, de Ayn Rand, os empresários acabam ficando cansados, né? Então, a minha preocupação é pelo fechamento de empresas e a desistência de empresários. Agora, recentemente, nós estamos com o problema da desoneração da folha, que é outra questão muito preocupante para os empresários, geradores de renda e emprego do nosso país. Em relação à desoneração da folha, qual que o senhor acha que poderia ser a solução, então? A solução seria manter, né, a desoneração da folha. O que é a desoneração da folha? Ampliar, né? Também? Porque todo empresa poderia ser, desde que sejam empregadores, né? Já tem 17 setores que são contemplados com isso. Acontece que toda empresa, quando contrata um trabalhador, paga imposto sobre isso. E esse imposto é 20% do INSS por trabalhador. Ora, a desoneração é para gerar um custo variável em termos do faturamento. Faturou mais, paga mais, faturou menos, paga menos, na ordem de 1% a 4,5%, que é o que a gente sabe. E o Lula vetou isso, né? Então, isso torna muito ruim a questão do próprio desemprego, aí, em perspectiva de 1 milhão de setores, como construção civil, comunicações, transportes, calçados, né? Aqui no Rio Grande do Sul, Vale dos Sinos, proteína animal, frigoríficos, imagina quanta... E eu fiquei surpreso com esse veto do presidente, até por ele ser um trabalhista, acreditei que não iria vetar, né? Então vamos ver os próximos movimentos, porque não pode manter esse veto aí de jeito nenhum. Retomando a questão da responsabilidade fiscal, Lula disse que estabelecer uma meta fiscal zero não ia acontecer mais, porque ele não queria começar o ano de 2024 fazendo corte de bilhões em obras. Como que o país pode equilibrar a necessidade de investimentos e gastos públicos com a responsabilidade financeira mínima, sem aumentar os nossos impostos? Existe essa conta? Existe. Podemos explicar com a curva de Laffer, uma série de outras explicações econômicas, mas a principal é realmente, Catiúcia, aquela questão da redução de despesas, né? No momento que você reduz despesas, você vai conseguir ter uma meta fiscal melhor. Olha o caso da Argentina agora, com 140% de inflação, com viés de 180%, né? A inflação pega. Então, o que acontece? Qual é o principal mal do déficit fiscal? É o gatilho da inflação. Então, nós não podemos ter inflação. Eu estava dentro de um banco nos anos 80, né, quando a Zélia Cardoso de Mello
congelou todo o nosso dinheiro, nós estávamos a 80 e poucos por cento de inflação, e hoje na Argentina o pessoal precisa de uma montanha de dinheiro para pagar a Coca-Cola, né? A Argentina recentemente mandou imprimir dinheiro na Alemanha, o dinheiro até vir da Alemanha para a Argentina de navio perdeu valor. Então eu fico preocupado com a questão inflacionária. Então é uma regra muito simples, mantém os investimentos, já que o governo gosta do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, mas eu sou a favor do livre mercado, e o livre mercado precisa de sinalização positiva. O que é essa sinalização positiva? É realmente a redução de gastos. Dá o exemplo de casa, né? Ou seja, até reduzir com viagens ou gastos que não são necessários, né? Então, a máquina pública, a despesa pública, isso está muito pesado, está muito grande e precisa reduzir, realmente precisa reduzir, porque o Brasil é um país eficiente. Nós temos agronegócio, aqui a Serra Gaúcha, nós temos empresa de ônibus, nós temos empresa de carrocerias, uma região Santa Catarina, o Brasil é um país que tem produção, mas não estamos suportando carregar esse fardo de tantos impostos, realmente não dá. E agora com o impacto no ICM dos governos do estado, né? Agora, professor, o que o senhor considera que seriam as piores decisões do ministro Fernando Haddad à frente da Fazenda? Olha, sem sombra de dúvidas, a gente geralmente procura um furo, né? Um furo, mas geralmente é uma goteirinha, outra goteirinha, são uma série de goteiras que fazem alagar a casa. Que se é só um furo, a gente acerta esse furo e está resolvido. Então, eu acho que os principais furos, vamos dizer assim, dentro desse contexto, esse apetite tributário. Esse apetite tributário procurando a todo momento, né? Eu nem quero falar muito alto, será que não vai ver o CPMF de novo? Então, toda semana me parece que a equipe econômica procura uma forma de aumentar a tributação para manter aquela banda do marco tributário, né, de 0,25%, que não vai conseguir. Então, esse é o principal problema que eu acho, ou seja, esse viés tributário da atual equipe econômica sem buscar eficiência, né? Produtividade é produzir mais com menos, e nós não estamos buscando essa eficiência. Volto a dizer, repito, temos que reduzir as despesas, a máquina pública e aliviar o empresário. Agora, o que está acontecendo? Com a regra do arcabouço fiscal, o cashback tributário vai ser em cima da arrecadação de impostos dos estados de 2004 a 2008. O que os governadores estão fazendo? Estão subindo o ICMS para poder subir no ranking de cashback tributário. Esse ranking é mais ou menos assim, cada estado, conforme ele é maior a arrecadação, recebe primeiro o retorno. Isso é desumano, né? O Rio Grande do Sul está com 17%, agora vai para a Assembleia uma votação para 19,5% de ICMS. Realmente, Catiúcio, o consumidor, o empresário, está chegando no seu limite, e isso vai incentivar, se me permite a expressão incentivar, mas na verdade é desestimular novos investimentos, né? Agora, qual que é a opinião do senhor em relação ao que tem criado, na verdade, muita gente pensando a favor e muita gente contra, a questão do conselho que foi criado pela reforma tributária? Como que o senhor vislumbra esse órgão? Eu acho extremamente negativo, né? Porque sobe, verticaliza, e esse conselho é que vai definir o cashback tributário. Isso aí é centralização. Uma economia livre, eu sou a favor da liberdade econômica, ela tem que ser justamente descentralizada, né? Então, aí a gente corre o risco de ter algumas políticas que sejam beneficiárias para um setor, para uma região, para qualquer outro tipo de qualificação que não seja a performance. Então, como é que vai ficar o ISS de cada prefeitura? Como é que vai ficar a cidade, o município? Eu, como vereador, eu vejo como os prefeitos estão lutando para manter as finanças em dia. Então, esse conselho, né, eu não vejo uma boa forma. Eu esperava uma reforma tributária mais estrutural e que deixasse o Brasil mais leve na burocracia, né, e também na arrecadação. Hoje, Catiúcio, um escritório contábil no Brasil precisa ter em torno de 40 funcionários, 40, 50 funcionários, mais do que uma metalúrgica, para dar conta de DARF, DIRF, uma série de detalhes contábeis. E ainda mais, porque nós vamos ter uma política de transição, né, o aproveitamento de impostos também, que vai ter que ser estudado. Então, na verdade, nesse momento, onerou e preocupou ainda mais a estrutura tributária, contábil e empresarial do nosso país.
E o que seria, então, um caminho viável para restabelecer a confiança na economia brasileira, considerando exatamente esses cenários atuais e essas propostas de diferentes políticos em relação a esse assunto? Olha, o IVA, né, o IBS, enfim, deveria ser altamente simplificado. Quando a gente fala em imposto simples, né, uma vez eu fui no meu contador para a gente conversar sobre o simples e ficamos 2 horas e meia falando do simples. Então, se é simples, não poderia ficar 2 horas e meia conversando sobre o fator 5, o fator 6, enfim. Essa simplificação, ela é necessária o quanto antes. Eu tenho esperança que, com o andar da carruagem, como se diz, as boas cabeças pensantes do nosso país vão colaborar dentro de um sistema que simplifique. Nós precisamos de simplificação. Hoje, o que está inibindo o investimento, além da incerteza e da insegurança de cenários, né, tanto por guerra ou por problemas climáticos, é essa questão econômica e tributária. Esse é o grande problema. Que o Brasil, ele produz e ele é eficiente. Eu conheço muitas empresas metalúrgicas, calçadistas, e a gente vê que a nossa tecnologia, a nossa produtividade, a nossa forma de produzir, o Brasil tem que ter orgulho das suas empresas, dos seus brasileiros. Mas quando entra a questão tributária, nos sufoca, Catiúcia. Esse que é o grande problema. Então, eu realmente espero e torço que o nosso governo aí consiga, com o andar do arcabouço fiscal, ter novas situações para simplificar a tributação e reduzir carga tributária. Carga tributária é a taxa do imposto pelo PIB. Hoje nós já estamos a quase 40%, ninguém suporta mais isso. Agora, diante das declarações do presidente Lula sobre, por exemplo, fazer um curso de economia, sobre os livros, sobre ser capaz de desenrolar o Brasil, como que o senhor avalia as projeções, as promessas feitas por ele para a economia do país? Eu lamento muito, né? Eu como economista, o senhor presidente fez uma declaração aí, numa entrevista, dizendo que os economistas são sabidos, enfim. No fim, eu acabei me pronunciando de uma maneira também um pouco mais forte, porque os economistas são as pessoas que estão nos dando uma grande sustentação. Embora o nosso ministro da Fazenda não seja um economista, seja um advogado, certamente ele tem uma equipe de economistas aí que estão ajudando. Então, eu penso assim, precisamos por mais economistas. Eu até trocaria o Haddad, né? Ele é bem intencionado, é uma pessoa que quer que as coisas dê certo, mas depois das declarações que ele já falou, que colou em prova, que não entende nada de economia, fica até ruim para o próprio mercado. Mas tudo bem, seguimos com ele. E falar também, o presidente falou que os livros de economia estão obsoletos. Então, a gente precisa gerar, eu falei recentemente na tribuna aqui na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, a gente vai começar a trocar emprego para o Bolsa Família. Então, o gasto, ele acaba correndo da mesma forma. E as pessoas, o brasileiro, na verdade, não quer Bolsa Família, ele quer renda, emprego. Isso dá dignidade, isso dá saúde, né? Então, eu acho muito ao contrário, tá? Eu acho que o Lula, o presidente, deve se cercar cada vez mais de economistas para que dê um apoio técnico para ele, e não chamar os economistas de sabido, ou que os livros de economia estão obsoletos. Não é verdade isso, não é verdade. Além de incluir mais economistas dentro do governo, quais ações específicas o senhor acredita que podem ser tomadas para restabelecer a confiança dos investidores e dos próprios cidadãos na estabilidade econômica do nosso país? Controle fiscal, essa é a primeira regra, né? Porque nós temos um conceito de absorção econômica, né? Que é o gasto das famílias, os investimentos do governo e dos empresários. Então, o consumidor, a gente vê pelo Black Friday, enfim, o comércio, o consumidor, ele não é com medo, ele está receoso de gastar. E o brasileiro, ele precisa de uma noticiazinha bem pequenininha, positiva, para ir para Miami, para ir para Disneylândia, para comprar. O brasileiro tem um potencial de compra parecido com o do americano. Não a mesma renda, mas o potencial tem. Então, uma sinalização de que vamos reduzir gastos, né? Pode parecer repetitivo, e está sendo, mas é necessário. A questão cambial não há grandes problemas, né? A questão monetária não há grandes problemas. A questão nossa no Brasil hoje, Catiúcia, é fiscal e tributária, o equilíbrio fiscal. E dá para fazer isso, gente, dá. Mas não com 10, 15, 20, 30, 40 ministérios.
com muitas pastas, né? Colocando muitas pessoas na máquina pública. Esse exemplo, então, aí o empresário começa a perceber, está sinalizando, o nosso próprio governo sinaliza que está controlando gastos e buscando atingir a meta. Se busca atingir a meta, a inflação fica controlada, e aí deixa um cenário de longo prazo, né? E todos precisam de um payback de pelo menos, payback, prazo de retorno, né? Todos devem saber, de 60 meses, pelo menos, né? E hoje nós não temos isso, porque não temos noção do que vai acontecer no próximo ano. O senhor citou o exemplo do número de ministérios e da necessidade de fazer esse corte de despesas. Mas o senhor acha que é mesmo possível equilibrar a necessidade de investimentos e gastos públicos com responsabilidade financeira nesse governo? Se o senhor acha que além dessa questão, desse exemplo do corte de despesas, da redução, por exemplo, do número de pastas, o que mais seria possível fazer? Como que o próprio cidadão, existe alguma coisa que a população poderia fazer ou é uma questão que é responsabilidade apenas do governo federal nesse caso? Eu costumo dizer que um bom governo é aquele que aparece pouco, tipo juiz de futebol, né? Uma boa partida é quando o juiz não aparece, aparecem os atletas. E aí o Brasil fez uma escolha, assim como a Argentina fez uma escolha. A Argentina fez uma escolha por uma economia liberal, ou até libertária, né? E o Brasil, há um tempo atrás, nas eleições, fez uma escolha por um governo populista, trabalhista, né? Socialista, até um pouco comunista também. Então, aí nós vamos pagar o ônus disso, porque o PAC, esses programas, esses planos, eles têm duração curta, né? O governo do PT já esteve no governo, com perdão da redundância, durante 4 anos, mais 4 anos, mais 4 anos, depois a Dilma teve o impeachment, e desde os estádios da Copa, enfim, a gente percebe que esses programas, eles incham, a gente constrói viaduto, torre, ponte e tudo, mas não deixam legado. A economia, o símbolo da economia, é uma engrenagem, ela funciona assim. Então, o principal conceito é de liberdade econômica. Então, respondendo a sua pergunta, eu não vejo nesse governo essa intenção de deixar o grande vetor da economia. O grande vetor da economia é o consumidor e o empresário, não é o governo, né? Então, eu não quero aqui ser pessimista, não é essa a questão. Porque o modelo psicológico ele é otimista, pessimista e realista. E o mercadológico é arrojado, moderado e conservador. Então, eu sou otimista com o meu time, lá o Juventude, que subiu de divisão, ou seja, o psicológico é com a tua vida, tu é otimista, que vai dar tudo certo, esse é o modelo psicológico. O economista não pode dizer que ele é otimista, pessimista ou realista, ele tem que dizer se nós somos arrojado, moderado e conservador. Então, eu passo para os meus clientes, amigos, as pessoas com quem eu falo, sejam conservadores com seus investimentos, seus gastos, à luz do que a gente está vendo por aí, muito gasto. O ponto é esse, reduzir gastos. Então, para concluir, vereador, eu estou adorando a nossa conversa, estou aprendendo bastante sobre economia, mas eu quero entender, na sua visão, quais, então, são os principais desafios que devem ser enfrentados ainda pelo Brasil nos próximos anos, nessa questão de responsabilidade fiscal, na questão tributária, e como o senhor propõe que essas questões sejam enfrentadas além do corte de despesas. Ok. Posso te ajudar na pergunta? Vamos supor que eu fosse um entrevistador, eu diria assim, professor Zanquim, se o senhor fosse o ministro, o que o senhor faria? Exatamente. Além isso, o que o senhor faria? Professor Zanquim, o senhor, então agora o senhor aí está falando de cortar gasto, mas o que além disso, né? Que cortar gasto a dona de casa sabe, enfim. Primeiro é privatizações, e aí vem o modelo liberal, né? O modelo liberal, a gente não tem que ter empresas que são ineficientes do Estado. O Estado não é empresário. O Estado tem que dar saúde, educação e segurança, ponto. O restante é para empresário e consumidor, né? Então, eu faria um plano de privatizações, certamente, enxugaria, não ao nível como o Milei lá que ele até fez um vídeo, fuera, tirando todos os ministérios, não, aí é uma loucura, mas de 37 eu baixaria para 20 ministérios, rápido, enxugaria a máquina pública, né? E aí, quem está carregando nas costas lá, o médico, engenheiro, advogado, dentista, a MEI, esse pessoal que está trabalhando, recolhendo impostos, esses impostos começam a dar um superávit. Se dá superávit, equilibra a inflação. Ora, inflação equilibrada, superávit fiscal, eu vou investir.
eu vou trocar de carro, eu vou comprar uma viagem, eu vou comprar um torno, uma fresa, uma prensa, né? Então, além de cortar gastos, privatizações, redução da máquina pública, né? E aí uma política de crédito bem interessante para alguns setores, por exemplo, como construção civil, né? Alguns setores que possam alavancar um pouco a próprio, aquele dos veículos. Eu lembro que o governo fez ali, não sei se você lembra, Catius, compra o veículo com desconto, que não deu em nada, tem que ser um programa, né, mais extenso. Mas eu não sou ministro da Economia, né? Quem sabe no futuro breve, e daí, se o modelo liberal um dia ganhar as eleições, e eu chegar lá, aí nós vamos aplicar isso e vamos melhorar a nossa vida. Bom, quando o senhor for ministro, então, eu faço questão que a gente faça uma nova entrevista, por favor. Eu agradeço a sua presença. Muito obrigada, professor Ricardo Zanquim, economista e vereador de Caxias do Sul. Obrigada pelo seu tempo, pela sua contribuição. Obrigado, Catiúcia. Grande abraço. Eu agradeço também a você que acompanha essa conversa. Curta, comente, compartilhe. Continue ligado no Fator Político BR, sempre à frente. A gente se vê.